Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, número 192. Era uma vez em Contagem, Chico Firman. Quem dirigiu? Sérgio Leone? Não. É a versão Sérgio Leone de Minas Gerais, o Tiago Faria? Ou do Tarantino, talvez? Talvez. Vai ter mais um Era uma vez em breve, né? É verdade. Vamos falar sobre cinema nacional hoje? Exatamente. Cinema nacional independente, alternativo, fora do circuitão, mas também dentro, né? Tá passando em vários lugares esse filme. Atendendo a pedidos, né, Chico? Sempre pedem pra gente falar sobre filme brasileiro, falar mais sobre a nossa produção. Espaço, né? Olha aí, um episódio inteiro sobre um filme mineiro de Contagem que tá em cartaz e que... Passando em mais de 30 cidades. Passando mais de 30 cidades. O Chico trouxe pra pauta e depois de ter visto o filme, acho que foi uma bela decisão, Chico. Acho que é um filme que merece ser comentado. Filme ambicioso e que deve ser visto. Muito bem. Então vamos falar de No Coração do Mundo. Primeiro eu comentar que o filme é dirigido pelos amigos Gabriel Martins e Maurílio Martins, que junto do André Novaes de Oliveira, de quem a gente já falou em Ela Volta na Quinta e Temporada, que criaram o Filmes de Plástico, que é uma produtora de filmes independentes mineira, que já lançou os 2 longas do André Novaes e uma penca de curtas, né? E tem feito algum sucesso aí no cinema. Certo, Chico? Exatamente. É curioso, né, que eles trabalham bastante na cidade de Contagem, por isso que a gente fez a brincadeira com o título, Era uma vez Contagem. O filme é de Contagem, todas as histórias passam ali, né? Que é uma cidade, eu não conheço Contagem, mas é da grande BH, né? Uma cidade relativamente industrial, então, que tem muito... Eu vejo muito, quando eu leio sobre Contagem, lembro muito de quando você fala de Brasília, Thiago, das cidades em volta de Brasília. Posso imaginar que seja algo parecido. É um bairro de periferia que lembra muito outros bairros de periferia. Cidade, né? De periferia. Em Brasília você tem as cidades que eram conhecidas como cidade satélite, hoje não mais usam esse termo. Não, falam só cidades, como Ceilândia, enfim. Satélite ficou pra Lua. Samambaia, exato. Foi um termo que era considerado pejorativo e por isso decidiram abandonar. Mas aqui em São Paulo você também tem uma periferia muito grande e é possível encontrar pontos de identificação, semelhanças, né? Muitas semelhanças entre Contagem e várias regiões periféricas do Brasil. Isso eu acho bem interessante para começo de conversa no filme, que é mostrar essa região. Eu vi uma entrevista com os diretores, que são irmãos, né? O Gabriel Martins e o Maurílio Martins. Eles são os criadores da produtora Filmes de Plástico. Eles dizem que o principal interesse deles é mostrar Contagem, né? Mostrar a arquitetura periférica de lá e os personagens que vivem lá, porque foi a região onde eles também viveram. Então eles têm uma proximidade muito grande com aquele ambiente, com aquela região. Eu acho que simplesmente o fato de mostrar Contagem, mostrar a periferia dessa maneira já faz do filme muito importante. Porque é muito raro, né? Isso no cinema brasileiro. Você não vê tanto esse olhar de dentro da periferia. Sem esse olhar de analisar com uma curiosidade quase antropológica de diretores de classe média ou classe média alta que vão olhar a favela para descobrir alguma coisa. Não, nesse caso é um olhar de lá de dentro, né? De quem já conhece, já vive com naturalidade aquela realidade. Então a simples existência do filme já é importante. Muito bem. Eles deram entre entrevistas eles falaram que acreditam no sucesso dos seus filmes, da Filmes de Plástico, a voz que dão às pessoas periféricas rejeitadas e à margem, Chico. É mais ou menos isso que o Filme de Plástico tem feito? Acho que sim. Eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessante no filme e nos filmes da produtora é que geralmente quando você vai mostrar a realidade sabe, fazer um filme de denúncia, vamos dizer assim, mostrar
a vida na periferia, como você fica muito focado na história do crime, na história da marginalidade, e você esquece de desenvolver os personagens. E eu acho que esse filme ele é um ótimo exemplo de como você consegue desenvolver os personagens para depois contar uma história. Eu acho que é bem, bem legal isso. Muito bem. Vamos pra sinopse, então? Periferia de Contagem, um filme mosaico com personagens que buscam uma vida melhor através de seus empregos e aqueles que acreditam nos atalhos pelo mundo do crime. Nesse pequeno retrato da realidade brasileira, esses dois grupos de pessoas se misturam e seus destinos se completam. Eu não pude falar nem o nome do Léo Pirata, nem o nome da MC Carol. Putz, então tudo bem. Já acabou de falar. E aí, Thiago? O filme passou em Rotterdam esse ano, então em mostras paralelas, mas o filme de parte tem conseguido ocupar Esses espaços. destaque em festivais internacionais. O que você achou do filme? O que eu acho curioso sobre o Filmes de Plástico é que era uma produtora que ficou conhecida por conta do filme Temporada, do André Novaes, que você comentou, Michel. A gente falou um pouquinho aqui no podcast sobre ele, e o André, ele tem uma maneira de filmar que busca mais a delicadeza, os espaços, a vida cotidiana e uma humanidade mais do dia a dia. É um pouco mais sutil que o cinema No Coração do Mundo. E para mim foi uma grande surpresa ver o No Coração do Mundo, porque é um filme que tem uma ambição de ser uma obra mais narrativa, de buscar um contato com o cinema de gênero, de trazer grandes histórias de personagens da periferia, que esse processo eu acho muito mais arriscado. No meu ponto de vista, eu não acho que não é interessante nem comparar uma coisa com a outra, são dois caminhos diferentes, mas você criar grandes ficções, eu acho que coloca muito na reta o talento dos diretores e dos roteiristas. Tem muito mais a provar quando você mira um filme muito mais ambicioso. E No Coração do Mundo eu vejo essa tentativa de mirar mais alto, claro, o resultado tem alguns problemas naturais, porque a ambição é grande, mas é um projeto que me interessa mais. Eu acho que era justamente o que eu queria ver pessoalmente nos filmes mais independentes que estavam saindo desses diretores iniciantes, dessa cena de Minas Gerais. Eu queria ver esse tipo de ambição, de pensar grande no cinema, e esse filme pensa muito grande. É quase um filme, um mosaico e um manifesto de tudo que essa geração quer. E para mim foi uma grande surpresa. Muito bem, você também acha isso, Chico, que ele é mais audacioso, talvez, do que os filmes do André Novaes, nesse ponto? Eu não diria audacioso, eu acho que ele vai para um outro caminho, né? Eu acho que o cinema do André Novaes muda bastante com o Temporada. Eu acho que o Temporada ele tenta uma coisa mais narrativa do que o que ele tinha feito até então. Ela volta na quinta. Não, do que os outros, do que os curtas também, né? E tal. O Maurílio e o Gabriel, eles já tinham feito um curta, quer dizer, eles fizeram outros, né? Mas assim, o que eu assisti foi o Nada, que é um filme que rodou bastante, que foi muito bem falado, e ele já tinha essa proposta de entrar na comunidade, vamos dizer. E eu acho que o Thiago descreveu bem como ele fica meio que no meio termo entre um cinema mais clássico e um cinema mais ousado, de alternativo em relação em como mostrar essas realidades, essas pessoas. É um filme que me interessou muito. Eu fui ver o filme, já ele está bastante elogiado assim, no nosso círculo. Nosso círculo, assim, né? Muita gente falando muito bem dele. E quando eu assisti o filme, a primeira coisa que eu fiz é um filme diferente de várias coisas que se faz hoje no cinema brasileiro. O cinema brasileiro migrou para um tipo de filme alternativo, independente, assim, que é muito parecido, né, feito em vários diretores diferentes, mas muito parecido, né, no formato, nas temáticas. E esse filme, eu acho que ele tem essas temáticas, mas ele adota uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente, parece que nunca se fez, mas assim, eu acho diferente o formato final dele em relação aos outros. Ele me parece uma crônica da periferia com esse estilo de personagens, tipo o Robert Altman, de ficar vagando por vários personagens, principalmente na primeira metade, talvez a segunda metade você tenha mais foco em 3 deles.
Mas eu acho interessante isso, a fluidez com que a narrativa passa entre esse grupo de personagens que vive no mesmo bairro, provavelmente, ali na mesma região, ou que tem pontos em comum que os unem. E como o filme vai conseguindo desenvolver os que estão mais voltados aí pro mundo dos atalhos do crime e os que simplesmente vivem a sua vida e convivem com eles, estão ali dividindo no mesmo espaço. Eu acho a coisa mais intrigante do filme, e como o Thiago diz, eu vejo ele mais audacioso por isso, porque é mais difícil fazer isso do que o tipo de filme independente que nós estamos vendo, como o Chico comentou, que é mais aquela câmera acompanhando o dia a dia bem lento, aquela coisa mais introspectiva, né? Que muitos filmes são muito bons, mas o formato em si talvez já tenha sido muito explorado. E esse aqui virou um formato padrão. Exatamente. Esse aqui, brasileiro. ele inova por isso. Troca de eu personagens. não queria simplificar tanto, mas eu vou simplificar. Vamos porque lá. eu acho que não tem. Os Simplifica ouvintes aí, não são obrigados a acompanhar a cena e assistir a todos os filmes que estão exibidos no Festival de Tiradentes, por exemplo. 30 filmes por ano. Tá, né? então eu vou simplificar Não são bastante, obrigados, tá? mas se quiserem, podem assistir. Perdão para os nossos ouvintes que acompanham tudo que vai no Festival de Tiradentes, vou simplificar. Eu acho que por um tempo o cinema mais independente brasileiro ele se tornou mais introspectivo. Ele se fechou um pouquinho dentro de uma proposta de não ação, de antinarrativa, de acompanhar a vida como ela é. Criou várias fusões entre documentário e ficção, mais pendendo para o documentário que para a ficção. Alguns O interesse que a gente nem sabia que existia. um interesse muito grande na vida, muito interessante. Filmes que eu acho ótimos. Tem um filme que agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar, um filme mineiro também, de uma produtora chamada Teia, que fez muitos desses filmes que misturavam documentário com ficção. Eu adoro esse filme também. E que eu acho que o resultado é incrível, mas o que acontece é que isso acabou virando, dentro dos festivais brasileiros, virou uma fórmula mesmo. E com filmes muito bons sendo produzidos, mas filmes que simplesmente repetiam esse formato e seguiam dentro de um casulo cada vez mais para um caminho introspectivo que distanciava esses filmes de um público potencial maior. O Céu Sobre os Ombros. O Céu Sobre os Ombros. Eu acho incrível esse filme, eu adoro. Aliás, é um filme que tem uma cena que ele usa música pop mais cafona para ilustrar uma cena de um personagem, que eu acho que esse recurso de usar música popular dentro de um formato mais de um cinema mais introspectivo, mais abstrato, foi sendo repetido em outros filmes e tem também no Coração do Mundo, num outro formato. Mas enfim, voltando um pouco, o cinema mais independente acabou se isolando do público e num formato que rende às vezes filmes muito interessantes, mas que também tem limitações. No Coração do Mundo, eu acho que ele ousa, porque ele quer uma comunicação um pouco mais direta com quem está assistindo ao filme. Ele quer criar ficções até mais exuberantes, mais arriscadas, mas às vezes tão beirando o absurdo quase, e com a coragem de ir a esse limite e testar essas possibilidades. Há casos em que o filme não consegue concretizar o que está tentando, mas o risco é interessante. Então eu acho que No Coração do Mundo se aproxima mais de um cinema de um Kleber Mendonça Filho, por exemplo, que também tenta isso. Ele tenta fazer um cinema social, mas com caminhos de comunicação com um público que pode ser mais amplo. Então, quando ele faz um Aquários, ele está falando sobre o Brasil, mas também contando uma história de uma mulher que está sendo ameaçada por uma corporação para ser isolada e sair de um prédio. Então, ele tenta filmes mais abrangentes. No Coração do Mundo, acho que entra mais nesse caminho de um cinema brasileiro que, pessoalmente, eu acho mais interessante. Claro, cada um também vai achar o que quiser, e há filmes mais introspectivos e silenciosos e delicados que são interessantes também. Mas eu fico muito feliz de ver que o cinema independente está se abrindo e está buscando essa comunicação, tentando falar com o espectador, tentando provocar, entrar em debates grandes, tratar de grandes temas. Esse filme trata da violência, da criminalidade de uma maneira que eu acho provocativa. Acho que é um filme que pode ser mal interpretado, e tudo bem, porque ele entra na discussão, entra na controvérsia. Então, é isso que me interessa no cinema, e eu acho bom o Brasil estar produzindo esses filmes.
Muito bem. Tem como falar alguma coisa depois disso, Chico? Não, vamos Thiago, encerrar acho o que... Mas para Foi você, perfeito mas para vocês, o o que comentário. vocês... Não, eu acho que é exatamente Acredito. isso. Eu não vou tentar repetir o que você falou, porque você já fez um discurso muito bonito e que é exatamente o que eu também penso. Voltando talvez um pouco mais pro filme, eu acho tão interessante o filme abrir com aquela cena, daquela coisa tão cafona das telemensagens, das mensagens de amor, com a participação da Karine Telles, Karine Telles, né, uma participação especial, abrindo o filme, então aquela coisa do vamos celebrar o amor, olha que coisa tão romântica, e o filme depois ir para um outro caminho que personagens morrem, ou há decepções, até o final que talvez seja de desconsolo total, quer dizer, você abre com tantas expectativas, perspectivas, e você vai terminar com a crua realidade de alguns caminhos mal traçados, digamos assim. E eu digo mais, você abre com um cinema mais próximo do cinema independente que é feito mais maciçamente no Brasil, e você segue para um outro caminho. Até chegar num cinema de gênero que o Brasil quase nem usa, né, hoje em Exato. dia. Porque é né? difícil fazer. Claro. Você vê um filme como As Boas Maneiras, que também segue um caminho de cinema de gênero, é difícil. É preciso mais coragem para fazer um filme de gênero no Brasil, porque não é uma tradição tão clara dentro da nossa cinematografia. Então, eu sempre admiro a coragem de quem faz. Eu acho que sempre tem problemas, porque é natural. A gente não tem essa estrutura, a gente não tem essa tradição, não tem escola de roteiristas e montadores. A gente está tentando, experimentando, mas é bom tentar, é bem interessante tentar. Nesse caso, eles levam para a periferia essa ideia do gênero para mostrar também que a periferia é um espaço onde histórias diversas acontecem, né? É interessante ver esse filme comparar com Temporada, no sentido de que são histórias que se passam no mesmo ambiente. Então, no mesmo ambiente você consegue criar narrativas muito diferentes, que coexistem, mas não são idênticas. Então, no aspecto político do filme, de mostrar como uma periferia vibrante, com muitas possibilidades de narrativa e de ficção, perfeito. Acho que ele conseguiu. Aí a gente agora começa a discutir o filme em si, e tem outras questões que o filme traz, sobre criminalidade, a violência na periferia, como construir esses personagens sem transformar todos em estereótipos. Enfim, acho que o filme abre muitas possibilidades de discussão. Com certeza. Por exemplo, eu acho que a parte do filme de assalto talvez seja o ponto mais fraco do filme. Mas não que isso seja ruim, mas assim, eu acho a primeira parte, quando tá desenvolvendo os personagens, muito mais interessante. Porque além de trazer os personagens que vão dominar essa trama de assalto, tem aquela coisa da mulher que é manicure e quer comprar um carro pra trabalhar de Uber nas horas vagas, como se tivesse horas vagas ainda, né? Quer dizer, buscar isso. O cara que tá lá com a namorada e tem que atender o irmão, e depois ele trabalha numa lojinha e a polícia vem e dá uma notícia. Eu acho tão curioso como os dois irmãos narram isso tudo no filme, e que maneira, sem estereótipos. Eu acho tão gente como a gente ali que eles conseguem colocar, que funciona perfeitamente. Eu acho que é um baita filme sobre esse painel de personagens que estão ali entre temporada e esse filme, quer dizer, orbitando o mesmo ambiente, né? Então isso me chama mais atenção. O quanto esses personagens são genuínos, as interpretações, é tudo tão simples, aquela coisa de ir na escola, tirar foto e o que vem por trás, né? Como é que eles planejam aquilo, quem não tirou aquelas fotos, né? E a relação deles com os alunos, eu acho tão puro aquilo, tão interessante mesmo. O que eu acho que é um grande diferencial desse filme é como os diretores são os roteiristas, né? Eles criam personagens com tanta generosidade, assim. Eles os personagens não são enclausurados em conceitos, em estereótipos e tal. Todos são ricos, são cheios de nuances, são pessoas. E aí você vai desenvolver os aspectos delas ali. Eu acho que eles são muito generosos com todos os personagens. Você tem várias pessoas, vários ali que cometem erros aqui, não sei o que lá, e eles não estão julgando os personagens ali, eles estão desenvolvendo e sempre explorando lados até
carinhosos, vamos dizer assim, dos personagens. Eu gosto muito de como ele faz isso, porque é muito fácil você fazer um filme na periferia e dizer assim, ó, esse daqui é o bandido, esse aqui não sei o que lá, e ficar nomeando e marcando as pessoas. Eu acho que ele desenvolve pessoas ali, eu acho muito legal a maneira como ele faz, como eles fazem. E é muito raro isso no cinema brasileiro, principalmente. Geralmente, ou você vai por esse caminho documental, em que você meio que abre mão de dar o seu parecer ali, deixa as coisas acontecerem, ou você vai por uma dramaturgia muito mais televisiva, quase, de classificar as pessoas, os personagens, por estereótipos. Eu acho que ele cria personagens muito ricos com isso, esse filme. E eu acho que depois, quando ele joga para articular esses personagens, essas histórias, eu acho que as coisas terminam funcionando. Eu gostei da parte de gênero, eu não acho que o filme fica ruim. Eu acho que ele segue um caminho, ele precisa seguir algum caminho, e aí ele escolhe esse caminho. Eu acho interessante ele seguir esse caminho. É isso. Sobre construção de personagem, eu concordo totalmente com o Chico, e acho que o filme ele toma decisões muito inteligentes. Por exemplo, abrir o filme com essa cena meio cafona da mensagem romântica que uma pessoa recebe na cidade. Chega um carro com uma música super brega e uma locutora, que é a Karine Telles. Eu acho que ela tá ótima. É super, super rápida a participação, mas marca no filme. E esse personagem que está sendo homenageado e que está sendo ali descrito como um homem carinhoso, simpático, bom namorado, bom amigo. Ele tem uma cena longa descrevendo todas as qualidades daquele personagem, e na cena seguinte você descobre que ele está envolvido com crime. Então o filme já apresenta o personagem por tudo que ele tem de positivo, até de um jeito exagerado, porque é aquela mensagem meio fake que você recebe no seu aniversário. Totalmente fake aquilo. E depois você mostra que ele tem envolvimento com crime. Então aquilo quebra a nossa... Então aquilo quebra a nossa expectativa em relação ao personagem. E nesse ponto, ele me lembrou um pouco o que a gente conversou sobre o filme do Koreda, o Assunto de Família, que a partir do momento em que você cria essa conexão entre o espectador e o personagem, você desarma o espectador em relação ao personagem, você quebra também os julgamentos apressados que a gente toma em relação a toda uma fatia social do lugar onde a gente vive e do mundo em geral. E uma coisa, só completando, uma coisa que você falou aí de quebrar a expectativa, uma coisa que ele faz também é o seguinte, assim, ele mostra como é tênue a linha que divide as pessoas boas das pessoas do crime. É muito tênue. Não é que existam os bons e os do crime. É que tudo está misturado ali na realidade das cidades brasileiras. Quem é do crime não é do crime 100% do tempo ou para 100% das pessoas. Isso, então, né? Nem 100% do seu temperamento é de um bandido, né? Exatamente, você tem tem aspectos positivos. Tem uma relação familiar, aquela coisa em casa que não quer arrumar a casa, que a mãe briga, não sei o que. Aquela coisa que todo mundo vive e ao mesmo tempo tem a coisa do crime. E outra decisão que eu acho bem inteligente no filme é não criar esse antagonismo entre o bandido e o policial. O policial quase não tá no filme. As relações de crime que ocorrem são entre as pessoas da periferia mesmo. Geralmente é entre pessoas que estão envolvidas com crime. De maneiras até inusitadas, surpreendentes. Às vezes tem uma morte que ocorreu por acaso, tem uma tentativa de crime que dá errado porque outras pessoas conhecidas se envolvem. Então, é uma violência que brota ali dentro mesmo. E essa decisão de não colocar a polícia como um vilão, que poderia acontecer também, que é o oposto desse julgamento do bandido vilão, é você colocar o policial como o vilão e que vai quebrar uma estrutura ali que se constrói dentro da periferia. O filme torna a conversa mais complexa. Nossa, você falou disso, o filme me quebrou na hora que aparece. O único policial que aparece no filme, uma única situação, eu não vou contar pra não dar spoiler, mas que eu esperava uma coisa completamente diferente do que ele tá ali fazendo. Você também? Também. A cena da lojinha, né? Exatamente. Eu achei que ele ia ali fazer outra coisa. Eu também. Então, é que isso é... Eu acho que foi proposital. Total, porque ele entra com a cara... Ele me enganou completamente. Porque quando você mostra a periferia, isso também é sutil no filme, mas é super necessário no cinema brasileiro. Eu acho que é mostrar o estado ausente da periferia, né? A periferia tá lá, as pessoas estão se relacionando, estão se amando e se matando, e o Estado está ausente, né? Eu acho que o Estado é mencionado quando uma personagem fala do que ela passou na prisão, que ela faz uma referência à prisão. Lá na prisão eu tinha que fazer tal coisa. Então, cuidado, a prisão é um lugar horrível. Então,
o Estado está bem distante e está lá na prisão, né? Onde a pessoa pode acabar indo parar, mas não se faz presente na realidade de quem vive Ninguém na tá periferia. ali discutindo política, Exato. discutindo Eu acho isso muito interessante a notícia no do filme. dia. Porque a importância desse filme, tratando mais desse lado político nos dias de hoje, é que hoje no Brasil a gente criou uma discussão que é muito simplificada, muito simplista da realidade, em que tudo é preto no branco. Você coloca o bandido como vilão, o policial como herói. E aí você começa a discutir política Ou o pública. contrário. Ou em setores mais extremos da... Essa visão do policial como grande herói e o bandido como grande vilão, a gente vê mais no extremo da direita. E Isso. quando você vai pro extremo da esquerda, você vê o bandido como herói e o policial como vilão, ou o bandido como vítima e o policial como vilão. Que Isso, seria mais ou menos isso. E o filme, acho que ele quer mostrar toda essa zona cinzenta que tem entre um ponto e outro, né? Que não dá pra você dizer que alguém é vilão, alguém é herói. São pessoas vivendo da maneira como conseguem viver e se relacionando. Uns encontram esse caminho dentro do crime, outros não. E as pessoas vivem como conseguem, como podem. Acho que o filme, nesse ponto, na tentativa de embaralhar essa discussão, ele é bem interessante. O que eu acho que ele pode ser mal compreendido, e que é bom também, né? Porque uma obra de arte tá aí Até pra porque isso. é um filme só, né? Mas Claro. ser compreendido como um filme que relaciona a criminalidade com periferia. E eu acho que não é isso que ele faz. E Não, e acho eu que não não. queria... Eu acho que Ele seria faz talvez infeliz o relacionar oposto, eu acho. o filme a isso. Porque, claro, ele tem muitos personagens que se envolvem com o crime, porque esse é o foco da trama, né? Mas ele também tenta criar personagens secundários que seguem vivendo de uma maneira honesta, correta, da maneira como eles veem, e para criar esse mosaico, né? É que a maneira como ele fala da criminalidade eu acho muito, muito mais complexa do que a nossa discussão hoje no Brasil, porque esse crime que nasce dentro da periferia, que se resolve lá dentro mesmo, é pouco discutido. As pessoas estão morrendo Passa a margem, né? à margem de tudo, à margem do que a gente vê e das nossas discussões. E o filme, ele lida com isso. Ele tá querendo dizer que se não atingir alguém da classe média, não vai nem pras manchetes? Ah, não vai Chico? mesmo. Não, É isso. com certeza, mas acho que além disso, assim, ele mostra como não é esse preto no branco, não tem essa coisa de quem é bom e quem é mal, sabe? As coisas estão misturadas, principalmente na vida da periferia, como o Thiago falou, que a história da ausência do Estado deixa que a própria periferia cria as suas Se regras. regule por si só. Exatamente. Eu acho que isso é marcante no filme. Uma coisa... Mudando um pouco de assunto, né, mas uma coisa que me incomodou no filme foi o som. E, pelo menos na sessão que eu vi na sala do IMS, que é uma sala boa, e às vezes eu não conseguia entender o que os personagens estavam falando, em algumas cenas. Porque tem essa coisa do som direto, enfim, de gravar na rua e tal. Então, às vezes, eu tinha uma dificuldade. A MC Carol eu tive bastante dificuldade. Você não fez o curso de mineirês, é isso? Não, Você não querendo era dizer? isso, não era sotaque o problema. Mas tem uma dificuldade técnica mesmo. Mas eu acho que vem dessa herança desses filmes mais experimentais e mais documentais. Tem filmes até dessa produtora Teia, de Minas, que eu não consegui entender quase nada. Eu tive que ver a versão legendada. Teve um filme sobre umas amigas, eu esqueci também o nome, eu me perdi os nomes, olha, eu tô totalmente esquecido hoje, a memória já foi embora. Mas que eu só entendi o filme quando eu vi a versão legendada. Então, essa tradição mais documental, ele criou essas técnicas para tentar revelar o diálogo como ele é, a conversa como ela acontece, e acho que realmente, eu concordo com o Chico, dentro desse formato mais de um cinema narrativo, de ficção, às vezes a gente prejudica a maneira como a história está sendo contada, né? Eu não entendi, em vários momentos eu também fiquei perdido ali na maneira como o diálogo foi captado. Eu acho que é aquele da Marília Rocha, não é? Marília Rocha, exatamente. Tem um da Teia que eu adoro, que é o Girimunho, que é do mesmo ano do Céu Sobre os Ombros. Gosto muito dos dois. Acho foi um momento muito, muito legal assim, do cinema brasileiro e mineiro. Inclusive os Irmãos Martins acho que fazem parte do Filmes Povo, né? Aquele coletivo de crítica de cinema. Ah, sim? Acho que sim. Então, quando o filme tenta meio que esse equilíbrio entre o que esse cinema mais independente, experimental conseguiu até agora, com uma abertura para o cinema mais de gênero, de narrativas de ficção,
que eu acho bem interessante, mas ainda parece que para se entregar totalmente a esse cinema mais narrativo e de gênero, algo precisa ainda ser calibrado, talvez, nesse aspecto técnico e tudo mais. Mas falando em outros aspectos técnicos do filme, como fotografia, edição, eu acho que ele se resolve muito bem. Sim, eu gosto da fotografia do filme. É um filme muito noturno e ele se resolve muito bem ali. Acho que o mesmo fotógrafo do Arábia, eu acho que ele se resolve super bem mesmo. Eu também fiquei achando que o meu mineirês estava fraco. Talvez seja realmente o som que não teria tão perceptível, que os três tiveram de alguma dificuldade. Não é o problema, eu acho que é o som mesmo. E é a opção de ser gravado muito na rua, tem muito externo, o filme todo externo, na verdade, né? Eu acho que tem a ver. A montagem que o Thiago falou é do Guto Parente, que também é um realizador, fez vários filmes, agora esse ano lançou o Inferninho e tal. O André Novaes, se eu não me engano, ele aparece como assistente de direção e ele tem uma ponta no filme, né? Ele faz uma ponta no filme. Então eu acho que eles se cercaram dos amigos ali. E, assim, grupo, eu né? acho que esse efeito é legal, porque aí você traz várias expertises ali e ao mesmo tempo você está num ambiente muito confortável, você está com pessoas muito próximas. Os atores da temporada estão no filme, né? Exatamente. A Grace passou, que é uma das grandes revelações para mim nos últimos tempos. Nossa Viola Davis. Nossa Viola Davis. Muito bom. Que eu acho ela tá muito bem no filme. E o Léo Pirata me surpreendeu muito. Me surpreendeu. Eu gostei muito dele. Tá ótimo, né? Gostei muito dele. Porque é esse personagem que você não consegue definir como alguém bom ou mal, né? Ele tá sempre... Ele tem uma expressão de quase um bebezão mimado. Isso, assim. E ao mesmo tempo ele convence nas cenas em que ele tem que mostrar que participou de crimes e tudo mais. Então quem viveu essa situação... Por isso que eu acho que o filme transmite algo muito autêntico para quem conhece a vida... Já viveu em regiões mais periféricas e conhece esses personagens de alguma maneira. Já viu personagens daquele jeito, né? No jeito de ser. Eu lembro quando a gente falou sobre aquele filme Campo Grande, que eu morava em Campo Grande quando eu era criança, no Rio de Janeiro. E nesse filme eu senti muito a falta de Campo Grande. Tava claro pra mim que a diretora não conhecia a realidade de Campo Grande, não tinha vivido lá. E tava muito claro que o filme ele passava por Campo Grande, ele não mostrava Campo Grande. Mas ele literalmente não mostrava. Exatamente, ele passava por lá. Mas nesse filme No Coração do Mundo, você vê que tá lá o lugar. Você conhece aquelas pessoas. Eu conheci pessoas parecidas assim. Eu tenho primos que se parecem com os personagens do filme. Então você cria uma identificação que é imediata. Você sabe que eles foram lá e quiseram fazer personagens mais condizentes com o que é aquela realidade. Estão representando a região onde eles estão filmando, né? Com naturalidade. Porque se você é de lá e você está fazendo cinema, acho que vai ser até difícil você tentar simular algo que não é o que você viveu, né? Um personagem que não é parecido com os que você conhece. E eles fazem isso... Por isso que eu acho que o simples fato de fazer isso já é politicamente muito importante no nosso cinema. Não, e tem coisas muito que eles trazem do cotidiano que eu acho geniais. Por exemplo, tem a cena do aniversário da mãe do personagem, né, dos personagens do Léo Pirata lá, eu acho incrível. E a cena que eu acho muito legal também é quando eles vão tomar sol na laje. E aí ele fala assim, sempre que você tá de biquíni, eu tô na minha laje. Me deixa que eu tô na minha laje. Eu achei demais. O filme, isso é muito legal no filme, porque essa observação do cotidiano já é muito interessante. Então, pelo menos pra mim, já foi muito envolvente. Então, eu passei a primeira hora de filme, ele tem 2 horas, então a primeira hora inteira... É um filme longo até. Né? Eu fiquei ali entretido com o retrato que ele faz daqueles personagens, como ele mostra aquelas situações, sem tempos mortos, mostrando a vida de uma maneira vibrante e tudo mais. Quando ele segue pro cinema de gênero, aí eu acho que é o complicado no filme, porque quando você cria uma estrutura narrativa tão realista e de uma maneira tão cheia de detalhes e com cenas longas mostrando o cotidiano, é difícil você fazer essa transição, dar o clique pro que é mais artificial, que seria o cinema de gênero. É complicado, e eu acho que o filme não resolve muito bem, fica um pouco truncado ali, porque ele pega esses personagens tão ricos que ele construiu, pessoas que você conhece da sua vida, e ele tenta colocar numa estrutura de um filme de roubo. Que seria quase um filme do Soderbergh, né? Vira um filme do Soderbergh. Então esses personagens começam a planejar um roubo e colocar essa ideia em ação.
E aí o filme começa a se sustentar em reviravoltas que você sabe que não aconteceriam mais ou menos daquele jeito se fosse muito, muito realista. Ele fica um pouco fantasioso, até chegar num ponto do clímax do filme em que situações acontecem que talvez aconteceriam no Cães de Aluguel, do Tarantino. Então ele vai forçando, o filme vai forçando um tom mais artificial que incomoda porque a gente já tá tão envolvido naquele mundo realista anteriormente, sim. que parece que a coisa não casa. Mas foi como eu disse no início da conversa, eu gosto da ambição, eu admiro o que ele tentou fazer. Daqui a, acho que 3 filmes, isso vai ficar muito azeitado e vai funcionar, mas por enquanto ainda não funcionou. Mas é muito bom o que eles tentam, acho que é mais do que como válido. Eu disse, eu me surpreendi acho que mais do que válido. Vamos pro Metavaranda ou tem algo mais, Chico, que você quer complementar? Não, acho que é por aí. Acho que vale só rapidamente falar sobre o elenco. A gente falou muito en passant, verdade, mas eu acho que ele tenta combinar os atores que não são tão conhecidos, que são da região, com atores mais conhecidos, que são a Karine Telles, a Grace ou Grace? Grace passou. E eu acho que nesse filme funciona, dá certo. Em outros filmes brasileiros mais independentes que tentam isso, eu noto um desequilíbrio. Nesse eu acho que deu certo. Acho que tirando a Karine Telles, todos fazem parte desse mundo. Então, por exemplo, o personagem do central do temporada, junto com a Gracê, tá aí no filme, no personagem menos importante, que o Léo Prata também já viu em outro cinema. Então, quer dizer, o que eu eles é um grupinho, né? Os diretores são um grupinho, os atores também fazem parte desse grupo. O que eu acho que é interessante no filme é porque, assim, acho que é uma questão a ser pensada no cinema brasileiro. Se quer tanto naturalidade que se traz muito o ator não experiente, o não ator para os filmes. Legal, dá uma realidade, mas ao mesmo tempo se afasta, cria um atrito com a ficção. Porque o cara não é um ator, ele não sabe atuar. Alguns são naturais, mas outros muitos nem tanto. Eu acho que nesse filme todos são atores. Os principais personagens são atores. Então, por mais que eles sejam pessoas que estão próximas àquela realidade, nem sei se todos estão tão próximos assim, mas que têm aquele contato, que são daquele lugar, que são... Eu acho que ele tem essa coisa de manter. Estamos atores que estão dando belas interpretações. Então, eu acho que dos personagens principais, acho que todos são muito bem. A menina que faz a cobradora... Nossa, aquela cena dentro do ônibus é incrível. Eu acho ela muito boa também. A manicure eu também gosto muito, tal. A Grace Passou é excelente e o Léo Pirata também maravilhoso. Ele tá em vários filmes. E ele é realizador também, é roteirista, ele tem várias coisas. É um cara bem envolvido na produção de cinema. Eu não conhecia. Não? Quais são os filmes que ele tem um filme dele chamado Subiaba, uma coisa assim, que foi super polêmico, porque discute papel da mulher e tal. Então tem umas fez muito barulho em Tiradentes. Mas isso de entrar, só abrindo um parênteses, essa dificuldade que eu vejo do cinema brasileiro de entrar nos grandes assuntos que a gente tá, os grandes temas do momento, eu vejo como um problema. Eu acho que o cinema devia entrar mais, devia se colocar mais no país, né? Entrar nas discussões sem medo, porque a arte está aí para isso mesmo, para colocar pontos de vista pessoais, para provocar, para trazer discussões diferentes, mostrar personagens que não estão aparecendo no Brasil hoje. E eu vejo pouco isso no cinema brasileiro. Esse filme acho que faz exatamente isso, porque ele abre discussões, interpretações que podem ser positivas, podem ser negativas. Eu imagino alguém de extrema direita assistindo esse filme dizendo, viu só, esquerdista só defende bandido. Eu vejo isso. E eu vejo alguém de extrema esquerda vendo o filme e falando, poxa, um filme que associa periferia com bandidagem, de novo, gente de periferia não é só bandido. Então eu vejo um filme que pode provocar ruídos, tanto num setor de extrema direita quanto de extrema esquerda. Isso eu acho muito bom no momento, porque o que eu vejo como o grande problema hoje no momento é que todas as discussões nacionais acabam sendo polarizadas por dois setores de extremos, e não desse grande meio, dessa grande zona cinzenta que é onde a gente vive, onde vive a maior parte do brasileiro. E às vezes você vê um filme, um desses públicos já com a torcida garantida, e aqui você tá falando para todos os públicos, acho que ele incomoda as torcidas, todas as torcidas, porque você vai ver discussões partindo de todos os lugares. O Léo Prata fez Amor, Plástico e Barulho. Amor, Plástico e Barulho. Que foi um filme
destaque mais nesse conhecidinho, universo independente. E o No Coração do Mundo tá se mantendo, já faz um tempinho, tá em Acho cartaz, há Porque 2 semanas. nós atrasamos, né? Acabou, acho É. que 2, 3 semanas passando, ele tá aí ocupando seu espaço, felizmente. Tomara que continue tendo um bom Beleza. público. Metavaranda? Vamos. E aí, Chico? Eu dou 7,5 pra ele. Eu dou 6,5, Thiago, e você? Eu vou dar 7,5 também. E eu recomendo pra quem gostou de O Som ao Redor, de Aquários, de As Boas Maneiras. Eu acho que Veja No Coração do Dialoga Mundo. bem, se colocarem no mesmo grupo também. Sim. 72 do Metavaranda está super convidado para a grande festa do Varanda Awards, né? Muito Tá bem. super bem posicionado. E ainda bem, a gente falou sobre cinema brasileiro nesse ano, que a gente tinha poucos filmes interessantes, ainda bem que apareceu um. Temos um aqui. Ainda Bem tem destacado. promessas, a gente tem Tem, Bacurau, tem. tem A Vida Invisível. Vejam o Inferninho que vocês vão gostar. É bom. Bem bom. Puxadinho da Varanda, tem alguma coisa pra trazer pra gente? Chico. Tenho. Eu vi um filme que eu achei que ia ser pauta, que eu me confundi toda Ai, meu semana, Deus. Enfim, mas eu vi, mas foi bom ter visto, porque eu achei o filme bem interessante. Deixa eu falar o título certinho. Histórias assustadoras para contar e etc. Não sei mais. Que é um filme produzido pelo Guillermo del Toro. A Screen Story, né? Ele é baseado num livro e a primeira versão de roteiro foi do Guillermo del Toro. Histórias assustadoras para contar no escuro. O filme é dirigido pelo André, não sei falar esse nome, Ovredal, que é diretor de vários filmes. Ele começou fazendo filmes na Europa, né? Ele é, acho que norueguês. Tem um filme que eu acho muito bom chamado O Caçador de Troll. Assistam, é bem legal esse filme, que tem um troll de verdade gigante. Eu acho que a gente falou do filme dele, Autópsia. Autópsia, exatamente, Autópsia. isso. E esse filme eu achei muito interessante, que teve várias discussões que eu fiz comigo mesmo na minha cabeça durante o filme. Primeiro que ele me remeteu muito a um cinema de terror mais popular, muito feito nos anos 80, que é de pegar uma história e dividir em capítulos, mesmo dentro da mesma história. Capítulos assim, não tem capítulos marcados, mas tem pequenas, uma estrutura de pequenos contos dentro da mesma narrativa. Eu lembrei muito de vários filmes dos anos 80, tá? Eu acho que ele tem um diálogo com esse tipo de cinema. É um filme que tenta criar visualmente algumas cenas, fazer uma linguagem mesmo cinematográfica em várias cenas, em vários momentos. É um filme que eu super achei divertido e gostei, me envolvi com o filme. E é muito, muito bem feito, assim. E você vê em alguns momentos uma mão ali do Del Toro ali. Tem um dedinho de no Del Fantástico. Toro? Tem um dedinho, dá pra você perceber umas conexões com os filmes do Del Toro. Então acho que vale a pena assistir. Quem é fã de cinema de terror vai gostar. Muito bem. Fica aí essa dica. Cris, Chico, Thiago, vocês têm alguma coisa? A Cris nem deu oi hoje, né? Oi. Pronto. Eu vou trazer aqui pra discussão, acho que só o Chico e eu que assistimos, o Simonal. A biografia do cantor que O Wilson ficou Simonal. muito mais marcado por ter caído pro ostracismo depois do caso envolvendo a possível delação dele de outros cantores famosos da época, que ficou meio polêmico, meio obscuro, né? Já teve um documentário recente que era muito bom, que chamava Wilson Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Eu Dei. Acho que era Simonal, ninguém sabe do Acho que é isso. E agora vem o filme interpretado pelo Fabrício Boliveira, o mesmo do Faroeste Caboclo. Uhum. Eu que descobri... Eu acho tão interessante essa história do Simonal, porque eu descobri o Simonal já, sei lá, de adolescente pra adulto. Eu não sabia nem que ele existia. Porque Eu acho que a nossa geração... eles conseguiram apagar ele de uma forma Isso. impressionante, né? Eu fiquei E- impressionado com isso também. Eu descobri ele sem querer, tava até contando pra Cris ontem que eu no começo comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, todo mês lá comprava um CD, e uma vez eu vi um CD chamado Casa da Bossa, que eram, sei lá, uns 15 músicas, um cantor mais antigo com um cantor naquela época mais recente. Então, sei lá, tem Léo Jaime, Frejá, Elba Ramalho e
e Quarteto Insai, Dóris Monteiro. Grandes nomes da bossa, Frejá, Léo Jaime. Não, é isso que eu tô falando, é alguém da bossa antigo com algum cantor que tava fazendo bastante sucesso naquela época, juntava dois e fazia um dueto e cantava uma música. E ali eu descobri 2 músicas do Simonal, uma delas é o próprio Simonal canta. E ali que eu descobri, falei, nossa, quem é esse cara? E aí fui atrás de conhecê-lo. E comecei a gostar dele, da parte musical. E depois que eu fui saber dessa história, eu acho tão curiosa como a imprensa e o público conseguiram colocar ele debaixo do armário, assim, escondido, e nunca ninguém mais falar, até ele morrer nos anos 2000 completamente sem nada, né, abandonado. E eu acho que o filme, dentro desse universo de cinebiografias musicais brasileiras, ele consegue ser muito mais justo do que a maioria das biografias que a gente conhece, porque ele não faz aquele retrato começo, meio e fim da vida, ele pega desde quando ele começa a carreira até quando tenta se fazer um show para resgatar ele, e é muito mal recebido pela classe artística que abandona e vai e abandona ele ali. Então fica nesse intervalo. Então mostra da ascensão até a queda, mas não fica no detalhe, querendo contar as histórias. Eu acho que o filme consegue trazer, acho que o mais importante é isso, se eu entender quem era o Simonal. Então o talento, a característica, a parte arrogante, o positivo e o negativo, a relação com a esposa, nos ups and downs, digamos assim. Eu acho que o filme consegue trazer isso e ser honesto com o personagem, quer dizer, nem trata ele como um mocinho, nem trata ele como um vilão. É mais ou menos como a gente falou agora sobre No Coração do Mundo, quer dizer, ele fica naquela zona cinzenta de erros e acertos e resgatar o quanto ele foi importante, né? Os programas na Record, na Tupi, a rivalidade com grandes nomes como Roberto Carlos, não que ele rivalizasse, mas rivalizasse na questão de Ibope, na questão de quem vende mais discos, nesse tipo de coisa. Então eu acho que é um filme válido e bem interessante pra quem quer conhecer esse personagem esquecido. Eu não gostei. Eu achei que o filme tem muitos problemas. Primeiro, eu achei a ficção do filme muito... sei lá, mal resolvida. Eu achei tudo muito artificial. As cenas dirigidas de uma maneira muito artificial. A gente está acostumado a ver essas biografias brasileiras, muitas, né, de personalidades, de músicos. A gente viu várias recentes. Mas eu acho que esse filme, as cenas são tão encenadas que, pra mim, eu comecei a desgostar de tudo. Quando entra na história dele, aí eu fiquei muito mais fascinado como realmente ele foi apagado da história da música brasileira durante muito tempo. E aí eu fiquei muito fascinado, mais fascinado nisso do que necessariamente no filme. E aí me deu um outro conflito no filme que foi mais pra frente, que foi o seguinte, assim, é um filme que ele tenta ser honesto, mostrando um personagem, como você falou, com vários defeitos, com vários problemas ali, que tomou várias decisões muito erradas ali, mas que terminou sendo julgado por uma falha de comunicação que virou um negócio muito maior. Uma fake news, né? Uma fake news que virou muito maior, mas que ele mesmo que provocou. Sim, com certeza. Ele tem responsabilidade na fake news. Então, ao mesmo tempo, eu percebi um filme ali que queria ser honesto para poder passar, mostrar o que aconteceu, mas ao mesmo tempo um filme que queria livrar a barra do cara que, na verdade, não foi um delator, segundo o filme. Não foi um cara que estava mancomunado com a ditadura. Então, me pareceu ser um filme também muito oficial. É um oficial, quase um Rocketman. Tipo assim, eu libero vários podres, mas são os podres que eu quero. Aí, nesse sentido, me deu uma outra coisa. Mas realmente depois, com os detalhes da história do artista, né, do personagem, o que me fascinou foi isso, assim, de como você consegue apagar um cara que teve a dimensão que ele teve, assim, sabe? Um cara que conseguiu montar a sua própria produtora, um cara que era a cara da Shell durante muito tempo, era o garoto propaganda da Shell durante muito tempo, um cara que roubou a cena lá do Sérgio Mendes lá no Maracanã, fazendo show. Que era pra ser o grande retorno dele, né? Exatamente. Então, eu acho que tem muitas coisas que eu não sabia do Simonal, que o filme me apresentou, eu não vi o documentário.
É bom. O documentário, detalhe. o documentário já traz toda essa história. Toda essa história. Mas foi muito interessante perceber isso de como o cara consegue ser apagado da história. Porque eu lembro que eu acho que eu fui mais me tocado de quem era o Simonal. Algumas músicas eu lembrava com certeza da infância e da adolescência. Mas nunca liguei a nada. Aí quando surgiram os filhos dele na música, o Max de Castro e o Simoninha, aí eu fui atrás e aí eu disse, nossa, velho, tem esse cara. Teve um esforço grande dos filhos no filme, trazer essa história Isso. de volta. Só uma dúvida, eu não vi o filme ainda. Chico falou do Rocketman. Como o filme trata a música dele? A música tá muito presente? Muito presente, Então, muito presente. tá. O filme consegue trazer esse swing da música dele, principalmente na primeira metade, tá ali quase como uma figura narrativa ali. Como as músicas surgem, eu acho que bem interessante por isso também. Ele consegue trazer esse clima swingado de Wilson Simonal, a pilantragem, como ele mesmo colocava, não só usando as músicas a seu favor, também no sentido de a relação dele com os músicos, com o Miele, com o Bosco ali, tá tudo ali de alguma forma colocado. Já gostou muito mais que eu. Dá pra ver sem que dúvida, a gente teve, eu dá pra posso ver que a das gente teve opiniões. Eu também uma divisão. não gostei muito disso. Eu acho que Eu acho que tá caricata é a personagem deles, Regina. Achei uma Não, mas caricatura. ali é uma São cena. pequenas, 2, 3 cenas que ela aparece só. Assim, o Miele eu também acho caricato. Eu acho várias Mas coisas o Miele caricatas. é caricato O por Fabrício natureza, né? Boliveira eu acho caricato. Você acha? Eu achei ótimo ele. Eu não gostei. Eu achei que tem um overacting ali, sabe? Eu não fiquei muito feliz, não. Então, Eu acho que... o Simonal não era overacting? Não sei. Acho que esse é o ponto. É difícil saber. Michel, você daria quanto pro filme se ele 6. fosse pro Meta Varanda? 6. 6? O Chico daria quanto? 4,5. Teve uma Tem divisão uma diferença forte. grande. Mas eu acho que esses personagens mais que se tornaram malditos na música brasileira e que foram muito, muito populares são sempre interessantes, né? Eu Não, queria ver interessante, com algo muito complexo sobre o Jorge Ben, que é um personagem Então, riquíssimo. Tem né? uma cena do Jorge Ben que eu acho horrorosa. Horrorosa. É no filme horrorosa. O cara que faz o Jorge Ben, ele tá tão... Nossa senhora. É porque eu não sabia, por exemplo, que foi o Simonal quem tirou a última sílaba das palavras daquela música do País Tropical. Ele que lançou e que tornou a música famosa, foi o Simonal, depois que o Jorge Benjor foi gravar sua própria música. Então, essas coisas eu não sei, mas essa cena onde você descobre isso é lastimável. Então, olha que curioso, Michel, você gostou do filme eu tô falando sobre um filme que eu não vi, mas parece ter muitos problemas que a gente vê nessas biografias americanas, inglesas, do Rocketman, do Bohemian Rhapsody, mas como você gosta tanto do personagem e se interessou muito por ele, você embarcou nisso. Não, Thiago, tá lançado o desafio. Tô aqui, Assista pra terapeuta de cinema. Não, mas deixa eu em falar. ação. Não quero só falar mal, não, porque tem um esforço, eu acho, do filme de criar coisas. Ele começa com um plano de sequência enorme. Muito legal, assim, super bem executado e tal. Não sei se é usado direitinho, mas eu acho que tem isso. E tem outra cena que é no meio de um show, né, de uma cena de show, que ele também faz um plano de sequência que é muito interessante também. Mas eu acho que pra mim, ele morreu na praia. Muito bem, é isso. Depois de falarmos sobre Simonal e ter toda essa dúvida, vamos para aquele momento, Chico? Cantinho do ouvinte. Com Thiago Faria. Cantinho do ouvinte, deixem seus comentários no blog cinemanavaranda.com. Na semana passada nós falamos sobre Eles Vivem, do John Carpenter. E teve uma reação muito boa lá no nosso Facebook, né? As pessoas gostam do John Carpenter. O povo votou nele, Votaram né? nele. Votou 2 vezes na semana. É a voz do povo. É a voz Eu do nunca povo. mais vou colocar um filme do John Carpenter na Senão votação, ele ganha. porque senão ele ganha. Só Que em coisa, 2025 Não que tá tem mais previsto John Carpenter na Cinemateca da Varanda. A partir Tá de cancelado o 2025. John Carpenter. Amanhã vai chover Não tem John clamor Carpenter. por algum outro filme Acabou. dele, fica tranquilo. Cristiane Randazzo deixou um comentário. Eu concordo com tudo que vocês falaram sobre Eles Vivem. Gosto muito do filme e acredito também que, infelizmente, ele é muito atual. Faltou falar qual filme da Cinemateca cada um de vocês indicou. Pois é, não falamos. Não a gente falamos. falou sobre os filmes, mas não sobre quem indicou cada um. Sabe o que é, Cristiane? É que a gente fez essa Cinemateca, lançou já faz tanto tempo que a gente nem lembrava mais. Mas vocês vão lembrar sim. A gente comenta aqui rapidamente que Minority Report Minority Report foi eu. foi a Cris. O Clube dos 5 foi Eu. do Chico e eu indiquei a Conversação. E o Thiago, o Eleito, Eles Vivem.
Legal. E ela queria Respondido. dicas pra quem vai a uma mostra de cinema pela primeira vez. Olha que legal. Gostei dessa pergunta. Teve uma época que eu lançava Chico, todo ano, você- eu lançava como é que chama? Um manual, sei lá. Pra quem iria Pra pela quem primeira vai pra vez? mostra Eu não pela primeira sabia vez. disso. É. Mas qual dica você daria, assim, a dica principal? Eu daria o seguinte, assim. Se aventure pelo que você não conhece. Não, Michel, aí que Não, dica, né? É tipo, você vai na mostra de Muito cinema, bom. assistir um filme do diretor que você já acompanha sempre, vá buscar coisas diferentes que você não conhece. Você só vê filme americano? Vai buscar um boa, cinema boa. independente. Eu um lembro que tinha uma cinema época que o Chico queria europeu, completar o mapa mundi. Então, eu tô esse tipo de tentando coisa, até sabe? hoje. Tento Primeira até coisa que eu hoje. diria, vá pra algo desconhecido pra você, pro seu universo. Eu diria, escolha um hotel perto do Shopping Frei Caneca. Acho que essa é a dica, viu? Tem que ser prático, Michel. Tá falando da Mostra de Cinema de São Paulo, né? Não sei se é a Mostra de São Paulo que ela tá falando. A minha dica é o seguinte, não passe vontade. Se você gosta muito de um diretor e mesmo que o filme vai estrear no mês que vem, assista, minha filha. Porque você quer ver isso, assista, vai ser muito legal. É muito legal ver filme badalado no festival. Vá também nos filmes mais diferentes, alternativos, eu sempre foco nisso. Mas assim, vá no seu gosto e sempre observe durante o festival os filmes que as pessoas estão comentando. Isso é importante. Isso é bom. Até porque pode acontecer do filme não estrear, né? Exato. Cancelar, Eu virar pro lembro ano claramente, seguinte. Isso aí Cris, acontece, eu viu? acho que eu já falei. Eu lembro claramente de uma mostra que foi em 2007. Todo mundo deixou pra ver o filme do Tarantino, A Prova de Morte, que ia estrear um mês depois, 2 meses depois. Ninguém viu na mostra. Só eu. Fui a única pessoa do universo que vi. Você também. vi. 2, então. Eu cheguei atrasado, porque passou aquelas monte de curtas Aham. de aberturas de filmes e eu perdi isso. Eu cheguei quando começou o Vi filme. o filme. De qualquer jeito. Aí o que aconteceu? A distribuidora deu PT, deu perda total. Deu PT. PT. Né? Deu PT, não, deu PT. Chico tá misturando os E idiomas. aí o que acontece? O filme passou 3 anos para estrear no Brasil. Não foi lançado em nada. Chegou a estrear. Estreou depois, Estreou 3 depois. anos depois, em 2010. A minha dica pra Cristiane é, supondo que ela vá tirar férias, o que é o correto pra assistir a mostra. Você vai tirar férias, né, Isso. pra ver 5 a 6 filmes por dia. Isso. Então você vai fazer um mix ali na sua programação. O que eu recomendo é que você misture os filmes que você quer muito ver com filmes que você talvez queira arriscar pra tornar seu dia mais agradável e feliz. E se o filme for muito ruim, você pode sair, tá? Pode, Não pode tem sair. problema, não. Faz que nem a gente não, que não saía de nada. Saia, converse com as pessoas, porque elas vão te dar dicas de filmes que estão aí no burburinho e que depois vão se tornar talvez grandes filmes da mostra. Essa mostra passada a gente teve um exemplo que foi o Amanda, que foi um filme que surgiu na mostra como como eu diria, um vulcão em Foi erupção. um vulcão em erupção, boa. Ninguém esperava, tava todo mundo na fila do filme do Olivier Assayas, veio uma galera dizendo que Amanda que era o filme que a gente tinha que ver, enfim. Tivemos que refazer toda a Estou na programação. fila errada. E calcule direitinho o espaço entre as sessões para poder se locomover, para não sair correndo feito uma louca subindo a ladeira da Frecaneca. É isso, então. O Vanildo Caselli Jr. perguntou se não rola no cinema falando sobre Years and Years. Alguém assistiu? Eu não vi ainda. Ah, então por isso que não rola, Vanildo. Você viu? Eu Chico? também não vi, é com a Emma Thompson, né? Por isso que não rolou, viu, Vanildo? O Caio Moraes, eu esqueci desse comentário, que ele disse que já se passaram alguns episódios, mas só lembrei agora que quando vocês falaram do Booksmart, o Chico havia criticado que o filme se parecia com as comédias de Jonah Hill. E que até uma das protagonistas se parecia com ele. Pois é, a protagonista que ele menciona, na verdade, é a irmã mais nova A dele, gente descobriu depois. na vida real, a atriz Beanie Feldstein. O nome completo do irmão dela é Jonah Hill Feldstein. Só uma curiosidade. Acho que foi o Michel que falou, eu ouvi esse episódio, eu não estava participando, mas o Michel falou, ela o filme parece tanto um filme de Jonah Hill que até a atriz A parece gente Jonah depois Hill. até corrigiu, porque a gente descobriu que eles são irmãos. A gente recebeu no inbox do Cinema na Varanda no Facebook um comentário do Hugo Tony falando assim: parabéns pelo podcast, obrigado pela companhia cinéfila que vocês me fazem toda semana. Curiosíssimo para ouvir os comentários de vocês sobre Too Old to Die Young, que é uma série estrelada pelo Miles Teller, escrita pelo diretor roteirista do Drive.
Nicholas Winding Refn. Isso. Como é? Vocês já viram? Não vi Não ainda, mas... Eu gostei do otimismo dele, porque ele deve estar achando. Eu pensei assim, coitado, ele ouviu que a gente viu o Fleabag, agora ele tá achando que a gente vai conseguir ter essa disciplina. De ver várias Vou tentar, séries. vai estar difícil. É a viu? Cris que é responsável por isso. Como disse um ouvinte, a Cris é das séries. Então a gente tá Eu deixando fico isso com feliz ela. que as pessoas Por isso estão que dando nunca esse tem. apoio. Obrigada, Hugo. por Nicholas dar esse Winding apoio Refn, não moral. sei se tá muito em alta na varanda, mas... Não Já esteve melhor, né? Já esteve melhor. Bom, é isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.